Imagine lá um senhor idoso, 78 anos de idade, tem indicação de fazer uma cirurgia, uma colecistectomia. Daí o cirurgião solicita exames pré-operatórios e uma avaliação pré-operatória do cardiologista, um parecer cardiológico. Mas será que ele deveria também solicitar uma avaliação do geriatra? Tem benefícios fazer avaliação geriátrica pré-operatória? É sobre isso que a gente vai falar nesse novo episódio do nosso podcast. Roda a vinheta! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Gericlass. E dessa vez a gente vai falar sobre avaliação pré-operatória do idoso, cuidados pré-operatórios do idoso. A gente sabe aqui que está na mesa que é muito importante, mas nem todo mundo sabe por que é importante fazer uma avaliação geriátrica pré-operatória. A gente vai aprender aqui com os nossos convidados feras, ilustres, que a gente vai falar hoje, né, Rafa, sobre avaliação pré-operatória. Apresenta aí nossos ilustres convidados, Rafa. Rapaz, hoje a gente está muito bem acompanhado, com autoridades máximas no assunto. Olha, e aqui a gente trouxe em especial a doutora Alícia Fernandes, não é isso? Martinez. Por que eu erro toda vez? Eu digo Fernandes. Martinez. Só faltou falar Gonzalez. Alícia Martinez, que foi, como no currículo ela coloca lá, viu? Foi minha R1 de geriatria. É verdade. Não é não? E meu querido amigo, meu compadre, Alípio. Rapaz, que é um anestesista, é isso mesmo, pessoal. A gente está com um anestesista aqui no Olha, no a gente já teve cardiologista, endócrino, a esposa de Alípio aqui. Maíra já esteve aqui com a gente 2 ou 3 episódios. Foi. E cardiologista, ortopedista, mas é a primeira vez que tem um anestesista aqui, então... É um prestígio. Uma honra, né? Sinta-se honrado, eu queria que você se sentisse honrado. Eu tenho uma história para contar para vocês dele, viu, depois que é verdadeira, mas eu só vou contar no final. Maravilha. Agora, vejam, a Alícia não é qualquer geriatra, não, viu, minha gente? A Alícia é uma geriatra, além de muito boa geriatra, mas ela é a melhor geriatra que faz avaliação pré-operatória em linha reta desse país. Por que eu digo isso, tá? A Alícia hoje é preceptora do Hospital das Clínicas, né, de geriatria, lá aqui em Recife, e também já foi autora de vários capítulos aí sobre o assunto. E a Alícia, ela coordena, eu vou querer que ela explique bem direitinho a experiência dela aqui, mas a Alícia simplesmente ela coordena o ambulatório de pré-operatório do idoso do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E lá ela tem desenvolvido um trabalho maravilhoso e ela vai contar para a gente aqui essa experiência que ela tem desenvolvido lá, tem desenvolvido pesquisa e futuramente, um futuro muito próximo, né, Alícia? Ela estava me dizendo aqui, vai ser lançado o livro, como é o nome do livro? É Pré-Operatório em Geriatria. Pré-operatório em geriatria, que eu já recomendo, tá? Eu já recomendo, sem nem ter lido ainda, mas eu já recomendo de olhos fechados, porque tudo que a Alícia faz com muito esmero, com muita competência. Então, eu estou louco para ouvir aqui a experiência de Alícia desse ambulatório, de muito que ela tem desenvolvido lá. E a visão de Alípio, que não veio para suspender o podcast, né? Ainda não, depende, né? Dependendo de como estiver andando, a gente suspende no meio, né? Veio aqui para trazer a visão da parte da anestesia, Alípio, que assim, você está lá na hora e a gente tem muito a falar sobre isso, né? Eu brinco, aperreio aqui, mas a parte pré-operatória, a parte operatória do procedimento, tudo isso é muito importante, por isso que a sua presença aqui é tão importante. Beleza? Mas a gente falou e não deixou. Até agora, acho que deve estar com uns 5, 10 minutos aí de podcast e a gente não falou nada. E os convidados não falaram. Alícia, obrigado por ter vindo e uma honra tê-la aqui. Não, na verdade, o prazer é todo meu, né, de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Realmente, para mim, é uma honra estar com vocês, uma vez que Rafael foi meu R+, e Daniel foi não só
meu preceptor na residência de geriatria e de clínica, como também fui doutoranda dele. Então, Olha Olha só. aí, isso já revela que eu sou um pouquinho mais velho, né? Então, obrigado. Mas você começou novo, né? Você começou novo. Mas a Alicia foi uma brilhante residente que a gente teve. Foi R- de Rafa, né? Uma turma boa. Não aí. sei porque ela bota isso no currículo, eu achei até... mas tudo bem. Mas conta aí, Alicia, o tema de hoje, como a gente já disse aí, é a avaliação pré-operatória do idoso, né? E por que a gente sempre aprendeu, todo mundo sempre aprendeu que para fazer uma cirurgia, Alípio, todo mundo aprendeu que tem que solicitar lá uma avaliação pré-operatória do cardiologista, tem que ter um parecer cardiológico, tem que ter uma avaliação anestésica pré-operatória, mas pouco se falava da avaliação pré-operatória do idoso, especificamente pelo geriatra. Qual que é o benefício, o porquê disso? Qual a importância dessa avaliação? E será que isso muda desfecho, Alicia? Assim, porque a gente entra dentro de um contexto do envelhecimento populacional. Então, por mais que ainda a população idosa seja minoria na população, a gente sabe que é uma população que a cada vez mais está fazendo cirurgias. E essa população, ela é muito heterogênea. Então, são pessoas que muitas vezes têm condições de saúde bem diferentes, e a avaliação geriátrica ampla, ela entraria aí para a gente tentar avaliar desse grupo tão heterogêneo de pessoas. Quais são aquelas pessoas que têm um maior risco de submeter de complicações pós-operatórias? Isso ajuda a gente a evitar negar a cirurgia só pela idade ou por causa que o paciente tem algumas comorbidades, e também ajuda a gente fazer algumas recomendações, algumas orientações ou intervenções para que a pessoa chegue na cirurgia em condições melhor, diminuindo desfechos pós-operatórios. Maravilha, maravilha. E por que a cirurgia no idoso ela tende a ser potencialmente mais perigosa, digamos assim, com maior risco de complicações? A cirurgia, tem que lembrar que ela é, antes de tudo, um trauma, né? Então, assim como qualquer tipo de trauma, o corpo, ele vai ter uma resposta, que é o que a gente chama de REMIT, né? Aquela resposta endócrina, metabólica, imunológica ao trauma. Então, o corpo, ele precisa ter reservas fisiológicas para ter uma resposta adequada ao trauma, nesse caso, ao trauma cirúrgico. A pessoa idosa, ela muitas vezes tem uma reserva fisiológica menor por causa das alterações próprias do envelhecimento, que não é a parte principal desse processo, mas também alterações decorrentes de condições de doenças crônicas, de estilos de vida inadequados ao longo da vida, que consome essa reserva, diminui essa resposta, e aí a gente tem uma maior taxa de complicações nessa população. Isso é muito interessante você falar tudo isso, que é meio que um lugar comum. Se você for pensar assim, todo mundo imagina. Rapaz, se você perguntar para qualquer pessoa que está andando no meio da rua, vai operar uma pessoa de 90 anos, de 80 anos? Tipo, isso meio que é óbvio. Mas quando a gente fala, e o óbvio precisa ser falado, né? Essa frase está meio clichê recentemente, mas é porque realmente precisa. E muitas vezes a gente... que uma coisa que é subjetiva, você olha e diz, eu acho que esse idoso não tem condições de fazer uma cirurgia, não. Quando a gente começa a olhar isso de forma mais científica, colocando dados objetivos, a gente consegue, de fato, entender que para alguns idosos aquilo é uma verdade, mas que para outros idosos essa avaliação pode viabilizar uma cirurgia, pode fazer uma cirurgia acontecer, que muitas vezes alguém iria dizer lá, não, isso aqui não é verdade. Não sei se isso faz sentido, Alípio, se você acha que talvez isso de fato aconteça no dia a dia, não sei se você chega a ver isso. Não, acontece muito. Inclusive, é como o Daniel falou, né? Todo mundo só quer uma avaliação cardiológica para dizer se está apto ou não e tocar a cirurgia. Mas está crescendo, apesar de ainda ser em torno de 15%, mas está crescendo o número de cirurgias, inclusive eletivas de paciente 15% hoje, né? Hoje em torno de 15%. Acho que foi um dado ainda estão com medo de operar, né? O idoso não quer operar, e tem também o familiar, também, vai operar minha avó, tem 90 anos, 80 anos, então assim, o pessoal tem muito isso. Depois tem que ir para a UTI, que também é outra verdade, é outro mito, que o idoso não precisa ir para a UTI só por conta da idade. Então, o que é que está vendo? Tá percebendo que a anestesia não é só antes da cirurgia, intraoperatório, mas a gente também tem cuidado com o pós-operatório.
Uhum. Então, medidas que a gente toma antes da cirurgia e dentro da cirurgia repercutem no pós. Uhum. Então, essa avaliação do geriatra, em que ele pode ter melhores condições para o paciente, você repercute a longo prazo. Então, por isso que é muito importante também ter uma avaliação do geriatra nesse perfil de paciente. Sim, exato. E essa avaliação, esse cuidado pode levar a medidas que vão possibilitar aumentar esse percentual de 15%. Isso realmente vai acontecer, né? É importante lembrar que a avaliação tradicional, ela é muito voltada para a idade. Uhum. Então, a avaliação pré-operatória tradicional, ela é voltada para a idade, para as comorbidades e para a invasividade cirúrgica. Sim. Só que com a avaliação geriátrica ampla e com a visão da geriatria, a gente sabe que a idade diz muito pouco sobre a condição de saúde e as reservas fisiológicas do paciente. Então, a AGA, a avaliação geriátrica pré-operatória, ela é multidimensional para a gente tentar identificar essas reservas fisiológicas multissistêmicas. Então, a avaliação tradicional é sistema específico, por exemplo, a avaliação cardiológica, né, a avaliação da pneumologia, né, e a avaliação geriátrica, ela tende a trazer essa visão ampla do paciente voltada para condições que muitas vezes são desconhecidas das outras especialidades e também voltar a desfechos que são geriátricos específicos para além dos desfechos tradicionais de pós-operatório. Né? Porque nos estudos tradicionais se avaliava lá tempo de hospitalização, infecção de ferida operatória, mortalidade, mas não infarto, eventos cardiovasculares, mas não se avaliava com frequência, rotineiramente, delírio no pós-operatório, declínio funcional no pós-operatório, que são medidas importantíssimas que estão em íntima relação com a qualidade de vida. Com a qualidade de vida do paciente. Perfeito. Então, a avaliação pré-operatória geriátrica vem a tanto ratificar a necessidade, reiterar a necessidade de aquele idoso, por mais que ele tenha aquela idade avançada, de que ele pode se beneficiar de uma cirurgia, como também colocar ali possíveis barreiras, possíveis riscos à frente, né? Ou talvez até possibilitar que aquele idoso, se ele tiver uma pré-habilitação, que a gente vai falar muito aqui, ele possa ser submetido à cirurgia com menor risco, não é isso, Alice? Perfeito. É identificar desse grupo quais não deveriam ir para a cirurgia, quais deveriam para a cirurgia sem nenhum cuidado especial e quais se beneficiaria da pré-habilitação, de um preparo para fazer a cirurgia. Tá vendo que não é só o anestesista que cancela a cirurgia? O geriatra também pode cancelar a cirurgia. Daniel chega sem me ajudar, né? Para dar um pouquinho. Falar nisso, quais são, Alípio, assim, na tua experiência, o que é que você mais percebe que... Assim, eu sei que a gente brinca dizendo que cancela e tal, isso não é necessariamente a realidade em todos os contextos, né? Mas... Olha, Alípio, 3 contra 1 aqui, tu vai sofrer. Qual é, assim, na tua prática, o que é que você vê que mais o pessoal usa como, poxa, isso aqui, esse paciente realmente... Você, ali, de repente, numa consulta pré-operatória, o que é que você mais entende que, isso aqui precisa melhorar antes da gente operar, ou então, esse paciente aqui, quais são os dados objetivos, assim, que da anestesia vocês avaliam mais? Assim, uma cirurgia de urgência, se a gente tiver tempo hábil, a gente vai falar assim... Isso é importante, você falou, desculpa interromper, mas também tem a questão da cirurgia. Se for uma cirurgia que de urgência, ou que você pode avaliar um pouco mais, esperar um tempo, que é tempo sensível ou não, Exato. Isso é muito... Mas de urgência, você ia dizendo... Então, se a gente tiver algum tempo, a gente tenta estabilizar o máximo possível em relação às medidas macros, tipo a hemodinâmica do paciente, para a gente tentar colocar em sala. Mas, se for uma cirurgia de tempo sensível, a gente pode ter ali uma janela ali de 15 a 30 dias. Então, assim, já consegue ter benefícios nutricionais, benefícios físicos. Você tem uma fisioterapia respiratória, se melhorar essa parte respiratória do paciente. Então, você adia a cirurgia. Peraí, vamos aqui dar uma segurada para a gente pensar mais na pré-habilitação, para depois eu voltar aqui. Exato. Se a gente conseguir conversar com o cirurgião, a gente conversando com o cirurgião, ele diz, você tem essa janela que não vai prejudicar a patologia, e aí você consegue ter esse tempo, aí a gente direciona o nosso paciente para que ele tenha um acompanhamento e aí sim ele vai ter ganhos. Entendi. E quais são as coisas que vocês observam mais assim, que diz, esse paciente aqui, com esse IMC, ou sei lá, com essa pressão, sei lá, descompensado da IC como ele está, não, isso aqui não dá, não. Essa alteração laboratorial, isso aqui realmente não
A Sociedade Canadense, junto com a Norte-Americana, ela fala para a gente fazer um estudo. Paciente acima de 65 anos, com score de Lee, que é um score que os cardiologistas utilizam de acordo com Score de quem? de Lee. Lee? L-E-E-E. E aí, de acordo com isso, e eles têm uma pontuação. Se tivesse acima de 65 anos, mais Lee acima de 1 ponto, a gente tem que dosar o BNP. Se o BNP estiver alterado para cima, esse paciente precisa de um ser melhor avaliado, que provavelmente ele tem um IC um pouco alterado. Isso do ponto de vista cardiológico. Do ponto de vista, considerando a geriatria, a gente tem que avaliar distúrbio funcional, cognitivo, é muito importante. Não só como ele está naquele momento, mas também como ele estava antes. Porque às vezes aquela situação, aquele estresse que ele está passando perioperatório, diminui o cognitivo do paciente. Sim. Nutricional, como é que ele está do ponto de vista nutricional? Será que ele aguenta realmente uma cirurgia? Como a doutora falou, é um trauma que a gente está causando no paciente. Então, será que ele não consegue ter melhorias com aquilo? E também distúrbios cognitivos no nosso paciente. E aí, minimamente, a gente faz o Mini-Mental, que é uma classificação que a gente utiliza. Olha aí, rapaz, quem não achou? Paciente. E aí, caso a gente tenha alguma alteração, a gente tem um tempo hábil para trabalhar, e aí eu dou para os senhores melhorar esse paciente. Aqui não, você resolva aí, depois você pode para mim. Eu não vou cancelar, eu não vou operar ninguém com minimento abaixo de 15, então você... E aí eu coloco para quem sabe, depois só volta para você na hora Tiver redondo. Maravilha. E, Alice, fala um pouquinho aí. O que é que vocês, lá no ambulatório de avaliação pré-operatória do idoso, como é que é a rotina lá de vocês? O que é que vocês atentam nessa avaliação? Você está diante de seu José, esse paciente aí que vai para uma colestectomia. O que é que você, como geriatra, precisa avaliar nesse idoso necessariamente antes dele ir para a cirurgia? No contexto de perioperatório, a diferença da avaliação da geriatria geral para essa é de que a gente, além das nossas ferramentas da avaliação geriátrica ampla, clássicas, né, as ferramentas de avaliação cognitiva, de fragilidade, de sarcopenia e etc., a gente soma também as ferramentas de riscos cirúrgicos. Então, a gente vê o risco cardiovascular, a gente também lança a mão do LI, a gente lança a mão da NS-Equipe, a gente vai vendo o risco de sangramento, e aí a partir disso a gente junta o risco intrínseco à cirurgia, mais o risco do paciente, e aí a gente tenta fazer esse balanço para, junto com o paciente, a família, a equipe de cirurgia, a gente avaliar o plano de cuidados, que esse plano de cuidados ele precisa ser compartilhado, né? Maravilha, maravilha. Então, avaliação cognitiva, funcional... No mínimo, né? Cognitiva, funcional, nutricional, que é uma coisa que muda o desfecho bastante, né? Funcionalidade, isso a gente já falou. Polifarmácia, né? Medicamentos potencialmente inapropriados. Se o paciente faz uso de drogas, como tabagismo, alcoolismo, é um momento que a gente precisa dar uma olhada. E humor, né? Mais coisas que a gente pode avaliar e deveria avaliar é a questão do suporte social, né? Que a gente já viu que é um desfecho importante, né? Você faz a cirurgia é tecnicamente bem sucedida, mas se não tiver um suporte social importante, os cuidados pós-operatórios também ficam comprometidos. Então, cognição, humor, suporte social, fragilidade, polifarmácia nos pacientes, no mínimo. Maravilha. E nutrição. Maravilha. A gente falou, você citou aí outras ferramentas que provavelmente a maior parte das pessoas não conhece ainda. Por exemplo, o NS-Keep. Como é que é essa ferramenta, a NS-Keep? Qual a vantagem dela? O que é que ela avalia? A ferramenta da NS-Equipe, ela faz parte... NSQIP. Isso. NSQIP. A gente vai deixar o link na descrição Na descrição. Viu, edição? Ela é uma ferramenta que nasceu a partir de um programa de melhorar a qualidade cirúrgica do Colégio Americano de Cirurgiões. Então, primeiramente, a versão ela foi feita com mais de 1 milhão de pacientes, mais de 500 hospitais, e eles buscavam entender quais eram os fatores de risco que o paciente apresenta, que aumentavam o risco de complicações pós-operatórias. E essas complicações eram as tradicionais. Então, complicações maiores, de infarto, necessidade de ir para UTI, lesão de ferida operatória, etc. Essas complicações. Mais recentemente, ela foi atualizada
para melhorar a acurácia com mais de 5 milhões de pacientes. Então, é uma ferramenta robusta. E, mais recentemente, ela sofreu uma atualização para trazer para essa conversa a questão dos desfechos voltados para a geriatria. Dos desfechos que não eram avaliados rotineiramente, né? Não eram. Então, obviamente, se observa que cada vez mais a população idosa está presente nesses contextos cirúrgicos e essa população ela é diferente da demais. Então, assim, eles começaram a colocar fatores de risco geriátricos específicos e também avaliar desfechos pós-operatórios geriátricos específicos, como, por exemplo, o delírio. Delírio e necessidade de transferência para um ILPI, né, para um declínio funcional, um home care. Lesão, né, por pressão. Beleza. Isso Maravilha. são desfechos, né? E das ferramentas, dos fatores de riscos, eles passaram a ver que, por exemplo, quedas, no último ano, ele era um preditor de desfechos tanto tradicionais como geriátricos específicos. Então, queda, declínio cognitivo, se ele já tinha alguma alteração de funcionalidade. Esses fatores, nessa população 65 anos ou mais, melhorou a predição desses desfechos. E aí a gente usa. Agora, é uma ferramenta... E aí vai perguntar se o cardiologista avalia isso? Estou puxando a sardinha para o lado da geriatria. Vai perguntar se o cardiologista... O cardiologista vai fazer um eletro, vai perguntar ali sobre os fatores cardiovasculares. Mas assim, o que é interessante, que eu até vi ali falando, eu faço um mini-mental, é um conceito também bem interessante, que é a geriatrização das especialidades. A gente tem a geriatrização dos ambientes e também das especialidades, que não adianta esses conhecimentos específicos dos idosos se ficarem apenas na geriatria. Então, a cardio tem que ir atrás... É por isso que existe o Gericlass, entendeu, Alicia? Então, assim, é por isso que cardiologistas, pneumologistas, anestesistas precisam ser alunos de Gericlass. Então você vê assim, um anestesista aplicando Minimenta, isso já é uma mudança desse todo o processo que a gente está vivendo. Geriatrização das especialidades. Eu vou postar isso. De ambiente, né? O amigo do idoso, né, que fala, né? Você melhorar os ambientes, e aí os ambientes cirúrgicos também, né? Veja, se a gente tem alto risco de delírio, alto risco disso, a gente precisa bloco cirúrgico amigo do idoso, isso né? Mesmo. Olha aí. O selo, né? E como é que a gente faz, assim, objetivando essa prescrição? Chegou lá, você identificou que tem um risco, botou no S-Keep e aí você, poxa vida, esse paciente aqui, ele vai precisar de uma pré-habilitação para poder ir para a cirurgia. Eu vou liberar, mas para eu liberar ela precisa de um plano de acompanhamento. Quanto tempo antes esse plano é válido? Que plano sugere-se fazer de forma regular? Existe uma receita de bolo ou a gente vai fazer... Na verdade, talvez até, Rafa, muito boa essa sua pergunta de como fazer, mas talvez a pergunta que anteceda essa é: quem é o paciente idoso elegível para uma pré-habilitação, né? Exato. O que é a pré-habilitação e como fazer isso? E quem é aquele idoso que vai se beneficiar de uma pré-habilitação? É importante lembrar que todas essas ferramentas, elas são de apoio, são complementares. Nada substitui a avaliação que a gente faz a partir da anamnese, exame físico, ou avaliação específica de cada especialidade. Mas o que os estudos têm mostrado, Daniel, é que, assim, o que mais tem mudado, a AGA tem mudado mais desfechos pós-operatórios nos pacientes que eles são frágeis ou vulneráveis. Frágeis, pré-frágeis ou frágeis. Por quê? Porque esses pacientes têm um maior consumo de reserva fisiológica. E esses pacientes a gente pré-habilita para tentar melhorar a reserva funcional para ele ir para a cirurgia e sofrer o trauma. Pacientes robustos, corredores, atletas, provavelmente não tem muito o que ganhar de melhorar a reserva, porque a reserva deles, a poupança deles já é muito boa, né? E os pacientes muito frágeis, pacientes acamados, com doenças avançadas, esses pacientes a gente precisa, na verdade, entender se aquele procedimento cirúrgico vai melhorar a qualidade de vida dele, né? E aí é um contexto proporcional e de cuidados paliativos. Exato. Então, aquele robusto, ele nem teria indicação de passar por essa avaliação geriátrica pré-operatória. Essa pré-habilitação também. E a pré-habilitação. O muito frágil, o geriatra talvez seja importante para discutir com o cirurgião e a família e o paciente
a real necessidade e indicação da intervenção cirúrgica, se não existiriam outras medidas que poderiam ser implementadas, colocar na balança se realmente vale ou não vale a pena, e esse paciente que está no meio do caminho, o vulnerável, o pré-frágil, o frágil mais leve, de tentar medidas para fazer com que ele vá para a cirurgia na melhor condição possível. Né? É igual uma corrida, né? Uma corrida, você vai fazer uma corrida. Não digo nem maratona, uma corrida. Então, você precisa se preparar para aquela corrida. Então, você precisa, né, fazer um melhoramento nutricional, uma performance, um treino de força, um treino aeróbico para criar reserva para participar bem da corrida, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. E talvez agora a sequência seja aquela pergunta que eu... De que Rafa fez. E como é que é? Então, eu entendi que a pré-habilitação é aquele paciente que ele é vulnerável, pré-frágil ou frágil ali leve. Sinal, qual a ferramenta que vocês usam lá no ambulatório? De avaliação de fragilidade? A gente utiliza a escala clínica de fragilidade e o freio também. Tá, Mas qualquer uma é importante, e estudos têm mostrado que essas ferramentas já são melhores do que a ASA para predizer desfechos. Olha aí. Eita, desculpa. Olha aí. Ali. Já nesse perfil de paciente. Nesse perfil de paciente. Nos 15% aí. Já substitui aí a ASA pelo Eu acho que os dois andar junto é melhor. Tá. A gente vai ter que geriatrizar a anestesia. Então é fazer o ASA e essas ferramentas de fragilidade, né? Aí a gente usando a escala clínica de fragilidade, é bom que ela é muito visual, assim, para os cirurgiões é ótimo. Então, quando a gente bate ali 4 ou menos, é uma forma de rastreio para a nossa AGA. Tá, maravilha. 4 ou mais, né? 4 ou mais. E como é que se dá essa pré-habilitação? Né? Quais são as... Decidir que precisa de pré-habilitação. É na what? Aí é personalizado ao paciente. Então, tem gente que a nutrição tá ok, mas ainda tá precisando fazer exercício de força e aeróbio. Aí a gente vai identificar. Mas a pré-habilitação é um tripé, que é nutrição, performance física e suporte psicossocial. Então, a gente tem que estar de olho no humor e também no suporte social. Muitas vezes a gente tem que fazer essa orientação, assim, olha, você mora só, mas quem é que vai poder estar com você? Né? E para a gente ver, é um paciente que já tem um transtorno de ansiedade depressiva, está compensado, não está compensado. Então, a gente precisa fazer a psicoeducação, mandar para terapia, porque isso também melhora dor, delírio pós-operatório. Então, tem que estar nesse tripézinho aí. Maravilha, Entendi. Maravilha. E quando você identifica lá um paciente de fragilidade, marcha lentificada, sarcopênico, como é que tem sido a experiência de vocês de indicação, de pré-habilitação? Manda para fisioterapia, já bota lá, eu quero 2 semanas de 4 vezes por semana, 1h15. O ideal é mandar para as especialidades. Então, realmente, se é um paciente que precisa de uma intervenção nutricional, às vezes até com suplementação nutricional, seria interessante mandar para o nutricionista. A gente tem conseguido fazer isso lá no HC. É um paciente que precisa de um suporte. Ele precisa só de um educador físico. Não, ele precisa de um fisioterapeuta. Mandar para elaborar esse plano. A gente tem que lembrar que a preparação, o período que antecede a cirurgia é um período de oportunidade, que é ali enquanto se aguarda, seja a questão do plano, seja a questão da decisão cirúrgica, a gente está manejando, é a participação ativa do paciente. A gente precisa trazer o paciente para esse empoderamento, para ele não pensar que é um período de descanso, não é um período passivo, não, é um período para a gente construir reservas. Até pra porque se preparar para a maratona. Porque se tem uma coisa maravilhosa para se perder massa muscular é ficar em cima de uma cama parado, né? Você quer perder massa muscular, fica bem fácil. Fica em cima da cama quietinho. E que ele dê continuidade, né? E que dê continuidade. Às vezes a gente fala assim, isso aqui é para a vida, né? Para o envelhecimento saudável. Mas vamos falar aqui da cirurgia. Então, a gente faz algumas metas mais, né? Tempo viáveis e sempre levando em consideração se dá para esperar ou não a cirurgia. Tá. Outro ponto que você falou aí é também da avaliação de risco de delírio no perioperatório, né? Como é que vocês fazem? Checklist delírio.
E aí a gente vai... Tem um checklist pronto tem já? um checklist pronto. Entrega. Entrega Leva o aparelho coleta, auditivo né? para cirurgia. Exatamente. Aí, Não nas deixa o anestesista recomendações- tirar. Então, o checklist aí entra na avaliação geriátrica ampla. Então, primeiro a gente vê a polifarmácia, né? Mas a gente vê se o paciente já é constipado, se o paciente tem dor, se o paciente faz uso de aparelho auditivo, de óculos. Então, tudo isso a gente faz no checklist e faz orientação para a família, a psicoeducação. Olha, quando você for, leve seu aparelho, faça isso, a família. Você, enquanto está lá, você não é só um participante passivo. Você precisa fazer a orientação dele no período pós-operatório e tal. E as recomendações para a equipe da cirurgia? Como é que é o padrão, né? O cara vai fazer a cirurgia, para não perder o aparelho auditivo, tira o aparelho auditivo. Não vai comer porque vai ficar em jejum, tira a prótese dentária. Não vai ficar enxergando que não vai ler nada nem assistir televisão, tira os óculos. Olha, para não perder o óculos Pra e não não perder perder. o aparelho auditivo de mamãe que custou uma nota, bem guardado em casa. Aí não enxerga, não escuta, tá sem a boca completa e aí pronto. Aí é o prato cheio para delírio, né? Fica deitado, constipa, porque ninguém faz, é muito difícil fazer cocô deitado, não sei se você O dá audiência. pós-operatório Já também, tentou, né? depois tente, mas Toma opioide. aí faz um opioidezinho pra dor, acabou, né? Então, ali, nesse checklist, você vai identificar o paciente de risco de delírio, o paciente de maior risco é aquele paciente, inclusive, que tem um transtorno neurocognitivo de base, já tem algum grau de comprometimento cognitivo, que os dois principais fatores de risco de delírio são idade avançada e comprometimento cognitivo de base, né? Então, Exato. isso aí o paciente já sai com a orientação de prevenção do delírio para a família e para, você estava me dizendo antes do podcast, que já faz uma cartinha também de recomendações para a equipe As da recomendações cirurgia, para a né? equipe cirúrgica, é um paciente Querido com maior colega. risco. E aí, medidas Por que a favor. gente faz. E não só para a equipe, né? A gente tem que lembrar que a equipe médica, né? A gente tem que lembrar que existe toda uma equipe multiprofissional nesse perioperatório, né? A enfermagem que recebe o paciente, a fisioterapia que vai acompanhar depois, né? Então, trazer eles sempre para esse cenário também. Entendi. E deixa eu fazer só uma pergunta. E lá nesse serviço, vocês também recomendam medidas farmacológicas sobre a prevenção do delírio? A gente principalmente foca nas não farmacológicas, que é o nosso ideal. Mas em alguns pacientes a gente pode fazer alguma recomendação de, se acaso acontecer isso, faça assim, usando essa dose, reavalie. Né? Porque, assim, às vezes, inclusive era uma coisa bem interessante, que a gente começou a ser demandado inicialmente no Hospital das Clínicas, em pacientes que a cirurgia foi ótima, mas o paciente não acorda. Então, era delírio hipoativo. Sucesso, a cirurgia foi um sucesso, né? Mas o paciente não Que é mais voltou. comum, né? E Exatamente. menos Mais diagnosticado. comum. Que é mais comum e difícil Olha, a cirurgia de foi um sucesso, mas diagnosticar. papai morreu. Mas por quê? Que sucesso foi esse? Mas a peça foi retirada, né? E era delírio, né? Foi anestesia. Ele não resistiu à Sempre anestesia. leva A assim. cirurgia foi um sucesso, mas a anestesia ele não aguentou. Imagine, né? Você operar o paciente e não, realmente foi tudo direitinho e tal, não sei o que, mas a gente não sabe o que aconteceu. Um monte de coisa aconteceu. O paciente ficou constipado, entrou em delírio, entrou em Um aldol, monte de coisa aconteceu. broncoaspirou e vai parar na pneumonia com intubação. Do ponto de vista medicamentoso, Alicia, quais são as drogas assim que mais chamam a atenção? Que quando você olha na prescrição, Virgem Maria, com isso aqui a gente tem que organizar. Porque para ir para a cirurgia com essa glibenclamida aqui não vai. Quais são as drogas assim, que mais piscam nos seus olhos? As medicações, primeiro, que não deveriam estar ali. Então, às vezes, você tem paciente... Primeiro, as que não deveriam estar lá nunca, né? Ali, que Ok. tem muito, né? Então, assim, às vezes você vê paciente em uso de AS com profilaxia primária, então essa já dá a oportunidade de tirar, a gente já vai tirando. Benzodiazepínico SOS, e em paciente que não tem nenhum transtorno mais significativo, a gente vai já fazendo recomendação. Esse não é um período a gente mexer muito psicotrópico, não, mas a gente vai pensar em medicamentos inadequados se tiver tempo hábil. Nem sempre tem. A gente pensa em um desmame seguro, se não tem a gente vai também orientar, não dá para tirar esse medicamento agora, porque ele vai ter abstinência depois, né? Então a gente vai tendo. E o resto a gente pensa... Tentar retirar medicações com carga anticolinérgica, né? Exatamente, medicações que não deveriam estar lá. E vocês fazem orientação também da suspensão de antipertensivo. É isso que quer dizer, Ou até quando fazer antidiabético. antidiabético. as medicações que deveriam estar ali, que são bem indicadas, aquela polifarmácia consciente,
Aí pode otimizar. mas que a gente precisa melhorar. Antipertensivo, a gente pode pensar em otimizar, alguns a gente pode discutir com a cardiologia o real benefício daquilo, e a gente vai tirar. Os diabéticos, a gente vai dizer, a maioria a gente normalmente tem que manter até o dia da cirurgia. Pacientes que fazem uso de insulina, dependendo do tipo de insulina, a gente vai reduzir antes da cirurgia, no dia anterior, reduz no outro. A gente Orientar que, idealmente, o diabético seja operado no primeiro horário do bloco cirúrgico, né? Exatamente. E assim, muitas vezes é um paciente que ele nunca foi para o geriatra, às vezes também não está em acompanhamento do seu diabetes, aí de repente está lá, indicação cirúrgica, quando a gente vai ver a hemoglobina glicada acima de 10. Então assim, lembrar que a avaliação pré-operatória, ela passa primeiro pela compensação das doenças clínicas. Então, se o cara tem uma dispneia aos esforços, se tem um diabetes descompensado, são doenças significativas que a gente precisa primeiro compensar antes de botar na sala cirúrgica, né? Então, é aí que a gente vai manejando. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação funcional, cognitiva, revisão medicamentosa, nutrição, do estado metabólico avaliado daquele paciente, otimizar as comorbidades, foi o que você falou agora, e talvez a gente possa falar um pouco agora do aspecto psicossocial e talvez tomadas de decisão. Assim, a tomada de decisão, ela precisa ser compartilhada. Isso que a gente fala muito com os residentes. Às vezes a gente chega, primeiro, a gente não pode avaliar o paciente no olhômetro, tem que fazer a nossa avaliação estruturada. Segundo, a gente tem que avaliar nessa questão da avaliação geriátrica ampla ou na questão da cognição e do humor, se o paciente está sendo capaz de entender o que está acontecendo, se ele é capaz de compreender a doença que possui e o que a cirurgia vai resolver, né? Porque muitas vezes o paciente nem sabe o que tem, ou não compreende, ou acha que a cirurgia vai resolver um problema, mas é uma cirurgia no contexto paliativo, acha que é curativo. Então, a gente precisa entender, esse paciente, ele foi informado, ele é capaz de entender, ele é capaz de entender. E agora a gente vai dizer para ele, olha, a cirurgia é tranquila, não é tranquila, requer mais cuidado e tal. E ele precisa dizer o que ele pensa. Então, a gente precisa, junto com a equipe cirúrgica e o paciente, fazer essa tomada de decisão compartilhada, seja para indicar, quanto também para não indicar. Entendi. E esse suporte social familiar que você comentou em outro momento, ter uma pessoa em casa para receber esse idoso no pós-operatório, um planejamento, no hospital. Para estar no hospital também. Então, com esse envelhecimento populacional, cada vez é mais comum as pessoas morarem sozinhas, de forma legítima e necessitar, tudo bem, assim. E às vezes isso é muito bom, na verdade. Isso é muito bom, mas o contexto pós-cirúrgico, inclusive a depender do tipo, do porte cirúrgico do paciente, ele requer cuidados. Então, a gente às vezes precisa conversar, olha, nesse momento receber ajuda é necessário, né? Não é uma coisa que vai limitar a tua funcionalidade, na verdade vai ajudar a manter a tua funcionalidade, né? Então, a gente precisa trazer isso. E se for um paciente vulnerável, a gente precisa chamar assistência social, né? Fragilidade social. Perfeito. Aí precisa entrar. Maravilha. Ok. E aí a gente então fez toda essa avaliação, planejou meio mundo de coisa para fazer lá, e agora a gente vai fazer uma programação no pós-operatório. Existe algum protocolo que vocês seguem para a ida desse paciente após a cirurgia? Protocolo lá do ambulatório, alguma coisa? A gente, quando termina a AGA, a gente faz as recomendações para o paciente, no que diz respeito ao pós-cirúrgico imediato, certo? Principalmente os cuidados no hospital. Se é um paciente que já tem síndromes geriátricas e aí se beneficiaria de um acompanhamento geriátrico, caso ainda não tenha, a gente já encaminha ele para o acompanhamento da geriatria geral. E para a cirurgia e para a equipe que vai acompanhar também. A gente faz. E às vezes a gente faz as trocas também com o pessoal da anestesia para a gente pensar aí em como o procedimento ele pode ser melhor realizado para diminuir dor no pós-operatório e a depender da fragilidade do paciente, a gente vai trocando algumas ideias. Quer fazer? Eu queria que você passasse, Alice, assim, normalmente quando vocês avaliam o paciente lá no ambulatório, vocês fazem as cartinhas, né? As recomendações para a família. Haja carta, né? Cartinha de recomendação para o paciente, para a família. Cartinha, recomendações para a equipe, né?
Normalmente, como é que é o modelo lá desse relatório? Claro. Querido anestesista. Vai ser bem personalizado, né? Porque os pacientes são muito diferentes. Então, o paciente que tem maior risco de delírio, foca em medidas de delírio. É um paciente que tem polifarmácia, a gente ajustou isso aqui, mas precisa cuidado nisso. Nesse relatório, você faz riscos identificados, né? E recomendações, né? Então, risco de delírio... Um risco maior do que a média, um risco importante. Às vezes, a gente não entrega, a gente precisa parar, conversar com a equipe, para a gente poder traçar esse plano de forma junto. Mas às vezes a equipe cirúrgica, ele precisa de apoio para você ajudar também ao paciente compreender de que o procedimento cirúrgico talvez não seja a melhor forma. Então a gente suporta, veja, por que não é? Que é um paciente em síndromes geriátricas que já são avançadas, já tem um prejuízo da funcionalidade. A cirurgia provavelmente vai acelerar esse processo e aí a gente escreve isso no relatório para embasar o pessoal da cirurgia também. Uhum. Então, a gente... são cartas mesmo. Então, tem assim, impressão clínica, então a impressão de que o paciente, olha, os riscos dele são riscos compatíveis com a média e alguns cuidados precisam ser tomados, mas dá para seguir para a cirurgia de forma tranquila. Não, esse paciente já tem isso aumenta muito os desfechos dele e a gente precisa considerar o benefício dessa cirurgia. Uhum. Maravilha. Muito massa. Deixa eu... E como é que é o bate-bola de vocês com a cardiologia? Porque vocês faz parte da avaliação, eu digo que ao geriatra tudo importa. Então a gente gosta de avaliar tudo. Eu digo para o paciente do senhor, eu quero saber até a cor da tinta que você pinta seu cabelo. Então, faz parte também da avaliação, lá, imagino, no ambulatório, vocês também fazerem uma estratificação de risco cardiovascular. Isso. A verdade é que no mundo real, pelo menos aqui na nossa região, todo mundo que vai fazer procedimento de forma já cultural vai para o cardiologista, inclusive com procedimentos de baixo risco. Então, a avaliação cardiológica ela continua se mantendo, até porque mudar a cultura é diferente. Tem outras regiões em outros mundos que primeiro se vai para o geriatra, e aí se o geriatra identifica o maior risco cardiovascular, aí sim caminharia para cardiologista. Então lá onde a gente está, acontece as duas coisas, a avaliação cardiológica junto e a parte também a avaliação geriátrica. Vez por outra a gente manda as cartinhas também. Mas é isso. Inclusive, tem um hospital que nem deixa o paciente se internar se não tem avaliação cardiológica. Independente da cirurgia, independente do paciente. Não, nem entra. Nem entra, nem se interna. Então, tem o que é recomendado A recepção e tem o que o que acontece na prática, né? Quando esse paciente chega na cirurgia, Alípio, existem algumas coisas que ali, durante aquela preparação, vocês observam menor, sei lá, uma dose anestésica menor, uma preferência por outras drogas que talvez sejam mais seguras para o idoso ou segue o mesmo fluxo? Não, tem várias drogas assim, mas você tem que ver a depender do que a geriatria vai passar para você. Nos serviços em que a gente tem esse bate-bola legal, o serviço de geriatria em que a gente consegue conversar com o geriatra, que ele consegue dar um direcionamento, aí sim fica bem mais fácil. Mas às vezes a gente não tem suporte, então fica muito mais difícil a gente fazer, até porque a nossa triagem em relação ao paciente geriátrico é uma triagem mais simples, em que o ideal seria a gente detectar o problema e a gente passar para quem de fato tem a propriedade de resolver. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem muita preocupação são distúrbio cognitivo pós-operatório. Então, isso sim, a gente sempre tem que estar checando da profundidade da anestesia. Então, a gente tem aparelhos que a gente consegue ver como é que está a profundidade anestésica. Hipotensão é outro fator de risco. Hipotermia é outro fator de risco. Então, esses são fatores que, assim, do ponto de vista de medicamentos, saiu agora até uma meta-análise extremamente importante, que eles fizeram um estudo brilhante sobre várias drogas. E, assim, não conseguiram bater o martelo em praticamente nenhuma. Mas eles disseram... De que seria mais segura ou não? Do ponto de vista de diminuir o delírio. Ah, entendi. Mas aí eles disseram o seguinte, a gente não consegue recomendar fortemente nenhuma, mas moderadamente a gente consegue. Porque vários estudos bons, várias meta-análises saíram, mas alguns saíram com um estudo controverso. E aí o viés deles foi que dose não foi uniforme entre esses estudos, o tempo que foi usado, se foi antes da cirurgia, no intraoperatório, no finalzinho da cirurgia ou no pós-operatório. Então isso
fez com que a meta-análise, quando você colocasse no flash plot, ela tocasse a linhazinha do zero e você não tinha uma recomendação. Mas as principais drogas que a gente usa, que tem um efeito benéfico, seria a dexametasona, a clandina, o Precedex, a ketamina, um pouco duvidar, a gente tem uma certa dúvida. Anti-inflamatórios, mas a gente não gosta muito de anti-inflamatório para paciente idoso devido à lesão renal. E corticoides. São as principais classes de drogas que a gente dá preferência. Benzodiazepina de curta ação, procedimentos que a gente faz uma sedação rápida no paciente, uma colonoscopia, endoscopia. Qual? Midazolam. Agora, benzo de elongação já piora. Diazepam a gente evita usar muito no idoso devido a esse risco. Em relação à técnica anestésica, geral, o bloqueio neuroeixo não teve diferença, né, em relação a esse desfecho de delírio. E aí a gente vê a depender da cirurgia e depender do perfil do paciente. Técnica anestésica em relação à anestesia geral, se eu faço venosa total, ou seja, propofol, remifentanil, fentanil, tudo drogas que a gente faz pela veia, ou se a gente usa anestésico inalatório, são o sevofurano, também não teve diferença em relação a esse dispositivo. Então a gente tem que realmente avaliar o paciente em outras condições para definir qual seria a sua técnica. Agora, rapidinho, medidas não farmacológicas que realmente fazem muito impacto. Por exemplo, o paciente foi para a sala de recuperação da anestesia, tudo que ele estava usando antes da anestesia a gente coloca lá na sala de recuperação. Por exemplo, prótese dentária, prótese auditiva, óculos, conversar com esse idoso, dizer que oração, talvez... Chamar a família... Mais humanizada, chamar a família ficar de lado, conversar com ele, dizer... E evitar UTI para esse paciente. Porque muitas vezes a gente vai entregar esse paciente na sala de recuperação e o colega fala, não, o paciente tem 80 anos, devia estar no UTI. Não é bem assim. Não é a idade que diz o lugar que ele deve estar, né? Botar perto de uma janela ajuda também, viu? Ajuda também. Tem uns hospitais aqui em Recife, de vez em quando, não tem janela. Eu chamo de bate-caverna. Eles botaram o meu paciente numa caverna, minha gente. Vamos tirar ele de lá. Tem uns que eu abro e digo, cuidado com o morcego aí. Baixa aí que deve ter morcego. Eu tiro muito. Minha gente, meu paciente está numa caverna. Vamos tirar. Eu digo assim, estava no almoxerifado, transformaram em quarto. Botaram meu paciente no almoxerifado. Vamos arrumar um quarto com janela? Então, receber uma cartinha dessa da geriatria era fantástico. Loucura total, era um né? sonho ter todo paciente assim. Muito bem. Quando eu vou mandar um paciente para você, vai ser com cartinha, viu? Agora, um ponto importante, tá? A gente sabe que esse ambulatório de avaliação pré-operatória do idoso seria perfeito se tivesse em todos os hospitais um serviço desse. A gente sabe que isso não é a realidade, né? A gente sabe que ainda não tem tantos geriatras para a quantidade de pacientes idosos que estão demandando cirurgia, não é verdade? Então, deve existir uma ferramentas de triagem, ou pelo menos indicadores que devem alertar o cirurgião ou o médico da atenção primária que, esse paciente, possivelmente ele se beneficiará de uma avaliação geriátrica mais detalhada por um geriatra, né? Assim como quando a gente discutir oncogeriatria, o oncologista fazer lá o G8, que é uma ferramenta de rastreio, porque ali vai se identificar pontos de vulnerabilidade que esse paciente vai ter indicação de ser submetido a uma avaliação mais detalhada pelo geriatra. Aqui, no cenário de avaliação pré-operatória, que sugestões você diria, Alicia, que o cirurgião deve ficar muito atento, o médico da atenção primária deve ficar muito atento para que esse paciente realmente, se tiver isso aqui, ele precisa de uma avaliação geriátrica mais profunda? A gente não tem uma ferramenta assim para a gente indicar como resposta de estudos robustos, mas assim, como a gente tem feito no HC, então paciente que tem transtornos cognitivos já se beneficiaria da avaliação geriátrica. Tenho recomendado a escala clínica de geriatria, ela é visual. Eu mando para os cirurgiões e eles têm conseguido, a partir daquilo ali, identificar o paciente que é vulnerável, mandar. Então, se o paciente conseguir... A escala de fragilidade clínica. A escala de fragilidade clínica. A escala de fragilidade clínica. O G8, o pessoal da urologia usa e manda para a gente, já é uma ajuda bastante. Mas
olha primeiro se o paciente tem alguma alteração cognitiva já basal. Eu tenho dúvida, quer fazer aí eu nem digo um mini-mentor, que já é uma ferramenta assim que demanda um pouquinho de tempo, mas de repente o DSS que é mais curto, ou o mini-cog que é mais curto e é possível não especialistas, né, fazerem, e aí, em geriatria, né, e aí polifarmácia, então viu aquela polifarmácia, viu medicamentos ali psicotrópicos importantes, eu acho que é importante mandar para geriatria. Pacientes que vêm perdendo peso, então acima de 10%, 7% do peso corporal, manda para geriatria, porque a gente vai precisar fazer. Então é cognição ou polifarmácia, fragilidade no mínimo, e as polifarmácia e múltiplas comorbidades. Eu vou resumir, tá? Quase tudo. Manda todo mundo. Faz o seguinte. Mas não. Manda A verdade Como é que eu faço no meu consultório? Para o cenário da gente, da geriatria, a gente acaba, né, sendo meio enviesado, mas o mundo não é assim. Não é assim, não. No meu consultório faz o seguinte. Primeiro, o paciente entrou. Se ele tiver uma marcha lentificada, ele vai saber. Ele já vai sair. Não termine de entrar. Ele já tem ali no finalzinho. Não precisa nem fazer os testes, né? O TUG teste. Entrou devagar. Exato. Fora isso tudo que ela falou. Inclusive, uma aula que eu aprendi aqui no Jerry Class. Paciente toma mais do que 5 drogas. Eu já mando. É isso aí. É isso aí. E outra coisa também, déficit de força. Se ele começar a apresentar déficit de força, fora tudo isso que você falou, eu também já mando. Avaliação de força você já vai ter. Já manda também pro E isso é importante, porque às vezes a gente tem quadros de demência moderada grave, e às vezes a pessoa já contraindica de cara cirurgias. E isso precisa ser melhor avaliado. É melhor entendido também pela equipe cirúrgica, que muitas vezes passa batido. É verdade. É verdade. Muito bem, eu acho que... Muito bom. Perfeito, viu? É um sonho se todo idoso pudesse ser, principalmente o idoso frágil, vulnerável, pudesse passar por toda essa avaliação aí, como eu disse, e ter a oportunidade de ter a discussão, né? Se vale a pena ou não fazer a cirurgia, e se ele pode se beneficiar da cirurgia, ele fazer uma pré-habilitação. Só para a gente finalizar, você comentou aqui antes da gente começar o podcast, de que o geriatra, quem está fazendo essa avaliação do idoso, ele precisa ter a ideia de cirurgia tempo sensível, né? Comenta um pouquinho aí. A gente tem as cirurgias que são urgentes, né? Aquelas cirurgias que eu acho que a gente falou pouco, né? Que é a cirurgia que o paciente precisa ser operado porque ele está em risco de vida. Então, a gente, apesar de já ter estudos que mostram que o geriatra na urgência ali, recebendo o paciente e acompanhando o paciente, tem mudado desfecho. Tem hospitais que tem, viu? Geriatra de plantão. Exatamente. Então, assim, esse acompanhamento, inclusive em ambientes de urgência, já está mostrando desfecho, certo? A gente está geriatrizando tudo. Geriatrizando a urgência. Aí a gente tem cirurgias de urgência, tem as cirurgias eletivas, né, que são essas cirurgias ambulatoriais, mas dessas eletivas a gente tem essas cirurgias que são tempo sensíveis, que são cirurgias que se a gente adiar muito, a gente vai mudar o desfecho do paciente de forma negativa. E aí vem as cirurgias oncológicas. Não? Então, cirurgias oncológicas, não dá para a gente fazer uma pré-habilitação de 8 semanas tranquilamente, entendeu? Então, é um paciente que a gente precisa entender de que a gente precisa racionar bastante essa questão dessa avaliação, porque demorar muda, né, o desfecho do paciente, no sentido de uma metástase surgir. Perfeito. E tem cirurgias que podem plenamente ser, claramente serem adiadas e o paciente se beneficiar dessas 4 ou 8 semanas de pré-habilitação. Exatamente. Né? Como pacientes que, inclusive, andaram fazendo dupla antiagregação paraquetária por causa do infarto. Andaram fazendo aí, né? Aí, então, assim, às vezes a gente, veja, é um risco grande a gente tirar essa dupla antiagregação, porque ele vai infartar. Teve infarto, ele vai estenosar o estente, então é uma cirurgia que dá para esperar mais um pouquinho, espera mais uns 3, 6 meses e a gente vai ver. Muito bem. Perfeito. Alguma dúvida, Rafa? Eu acho que eu estou pronto para fazer o pré-operatório agora. Vou abrir. Maravilha. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem vindo aqui. Bate-papo massa. Eu tenho certeza que vocês aí devem ter gostado. E, gostando, compartilha esse conteúdo aqui. Faz disseminar para os 4 cantos do mundo a importância da avaliação, do parecer da geriatria pré-operatório, que isso, como nós vimos aqui, pode fazer a diferença. E salvar vidas. E salvar vidas. E salvar a funcionalidade.
e salvar a realização de cirurgias que não possam não ser A canceladas. gente mostrou que não se cancela toda cirurgia. É isso aí. E às vezes tem que se cancelar mesmo. E às vezes quem cancela é o geriatra. geriatra. Não é o É anestesista. equipe compartilhada. O geriatra já junta para dividir, que aí não é culpa de ninguém, né? É culpa de O todos. geriatra gosta disso. Né, vamos aqui, vem cá para a gente decidir junto, aí ninguém é culpado. Maravilha. Pessoal, grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Um abraço.